Esse é o Kevin. E eu sei o que você está pensando. Que guarda-chuva maneiro. Bom, pelo menos é o que eu estava pensando. Mas por que o Kevin está usando esse guarda-chuva iradaço? Bom, a resposta para isso é simples. E está ligado com a formação do nosso sistema solar. Você provavelmente já deve ter ouvido que você é poeira das estrelas. Bom, parcialmente isso é verdade, mas em um podcast que eu estava ouvindo, que também é fonte para esse vídeo, chamado SciCast, foi dita a seguinte frase: a gente está mais para um resto de obra. Então, vamos entender comigo por que a gente está mais para um resto de obra. Isso é uma nuvem cósmica, uma nebulosa, uma formação de gás que estava à deriva no universo e foi se juntando, até ficar desse tamanho que a gente está vendo. Quer dizer, representativamente, não literalmente. Essa nossa nuvem é composta de estrelas mortas que explodiram em supernovas, material errante que estava à deriva no universo e até coisas que se mantiveram intactas desde o Big Bang. Essa nossa nebulosa está tranquilíssima curtindo um vácuo. Suas partículas estão equidistantes, então ela fica ali fazendo coisa de nebulosa. Porém, ela está esfriando, e esfriando a cada momento. E quanto mais fria ela fica, é mais fácil que as partículas que estão equidistantes, ou seja, têm todas as mesmas distâncias uma das outras, se juntarem. Isso pode acontecer naturalmente com o tempo, ou ela pode ter tido um catalisador. E o que seria esse catalisador? Em algum momento ocorreu alguma perturbação. Alguma estrela que estava perto da nossa nuvem explodiu e isso afetou nem que minimamente a perfeição instável das nossas partículas. E então, duas dessas partículas se juntaram. E depois, mais duas se juntaram a essas duas partículas. E começou uma aglutinação no centro da nossa belíssima nuvem. Essa nuvem já tinha um movimento próprio, e agora ela vai começar a acelerar e girar como se fosse um ralo de banheiro. E conforme ela gira, ela vai começar a achatar. E também não tá tudo mais tão frio, vai começar a esquentar. Principalmente no centro do nosso disco protoplanetário. Você vê que tudo ficou achatado como se fosse um disco mesmo? Eu vou te dar um spoiler, mas não conta pra ninguém, hein? Esse é o motivo dos planetas estarem todos no mesmo plano em órbita do Sol. Então é isso que temos até agora, um centro mais denso que está esquentando e um disco de fumaça ao seu redor. É agora que acontece algo incrível. Com o aumento de temperatura e a pressão no nosso núcleo, inicia-se um processo de fusão nuclear do hidrogênio. Esse processo libera radiação que ilumina tudo. Nascia assim o nosso belíssimo Sol. Ele não é lindo? Ele não é charmoso? Ele não é carismático? Esse nosso belíssimo Sol, no momento que ele começar a radiar luz, ele também vai fazer tudo o que um ventilador Philips PV400 faz. E vai começar a soprar as coisas para longe. Isso é uma forma de radiação que chamamos de vento solar. Esses ventos solares é o que vai fazer a nossa nuvem começar a dispersar. Eles vão afastar os elementos mais leves para longe e tudo que fica perto da estrela são os elementos mais pesados. Por via de comparação, uma belíssima baleia cachalote ficaria perto da estrela, enquanto nosso grande Chester chamado Clayton seria empurrado para longe. Deu para visualizar agora, mais ou menos? Bom, vamos analisar o nosso sistema solar. No centro, a gente tem a nossa estrela, o Sol. E mais próximo dele, temos um material mais rochoso e mais pesado. E lá no fundo, um material mais gasoso e mais leve. Vamos focar aqui nas nossas rochas. Aleatoriamente elas vão começar a se bater. Por exemplo, essas duas aqui, que se bateram. Porém, em vez de se separarem, elas acabaram ficando juntas por conta de uma força gravitacional. Consequentemente, agora juntas têm mais massa e, por isso, mais gravidade. Então, mais pedras vão sendo atraídas, formando pequenos planetesimais. Esses planetesimais eram aleatórios e tinham muitos. Agora começou uma loucura. Se fosse um joguinho de criação no nosso sistema solar, agora seria a parte mais divertida. Porque esses planetesimais vão começar a se bater, competindo por massa e espaço. Porque eles são muitos e eles têm uma alta gravidade. Essa região do nosso sistema solar vai se comportar quase como um ferro velho de planetas. Eles vão se bater competindo por massa para ver quem pega a massa um do outro. Isso quando os dois não eram destruídos no processo. Os planetesimais mais sortudos, eles absorviam a massa dos outros e cresciam. Mas isso é mais ou menos o que está acontecendo aqui. Vamos ver o que está acontecendo lá longe, onde os elementos mais leves ficaram. Nesta área do sistema solar, temos esses discos densos de fumaça, ou melhor, gás,
E aqui vai funcionar um pouquinho diferente da nossa área rochosa. Em alguns lugares vão começar a formar pequenos aglomerados. Esses aglomerados vão crescendo e absorvendo os gases da sua área de órbita. Vai tudo girando e condensando, mais ou menos da mesma forma que o Sol foi criado. Quando eles tiverem massa suficiente, eles já vão tomar a forma de planetesimais gasosos, e então vão começar a competir uns contra os outros por massa, mais ou menos como acontece no rochoso, só que aqui é um pouquinho mais gasoso. Essa é uma das teorias de como os planetas gasosos se formaram. Mas existe uma outra também. A outra teoria diz que na guerra entre planetesimais na órbita mais central da nossa estrela, alguns desses planetesimais podem ter sido catapultados da região e acabaram caindo na parte onde tem mais gases. Como eles já estavam de um tamanho considerável, esses planetesimais começaram a atrair os gases da sua órbita e foram formando os planetas gasosos. Nessa teoria, os planetas gasosos teriam um núcleo sólido, com um exterior gasoso. Ainda nessa teoria do núcleo sólido, os rochosos podem ter simplesmente surgido do meio das nuvens de gás, pois, mesmo que o Sol tenha empurrado todo aquele gás para longe no começo, e perto dele ficou só o material rochoso, tinha objetos rochosos na parte de gás também, pois eles já estavam lá desde o surgimento do nosso disco protoplanetário. Um exemplo disso é o cinturão de Kuiper, que por mais que esteja localizado após os planetas gasosos, lá é tudo rochoso. Aliás, é lá que está localizado Plutão, que é um planeta não rochoso. Plutão foi formado da mesma forma que está acontecendo na parte rochosa do nosso sistema solar. As pedras foram batendo, formando planetesimais e acrescendo mais massa, formando assim o nosso belíssimo e injustiçado planeta não. Aqui agora, independente de como tenham surgido os planetesimais gasosos, eles vão começar a limpar a sua órbita e crescer. Crescer muito! Então os nossos planetesimais já estão bem grandes e basicamente limparam toda a sua órbita formando 5 belos planetas rochosos. Ok, na verdade eles ainda não são tão belos assim, porque está acontecendo um inferno nesses planetas. A Terra, por exemplo, é totalmente feita de lava, e no centro dela está se acumulando os elementos mais pesados como o ferro. Nessa acumulação, eles estão formando uma espécie de núcleo derretido. Esse núcleo derretido cria um campo magnético que serve como um escudo da Terra para ela se proteger dos ventos solares. Isso está acontecendo em todos os planetas, porém os mais próximos, como Mercúrio, por não ser tão grande, o campo magnético não é tão forte para se proteger dos ventos solares. Mercúrio, ele é o planeta mais próximo do Sol, e ele está girando, porém não por muito tempo. Por estar muito próximo do Sol, o Sol está desacelerando Mercúrio por algo chamado de efeito de maré. O efeito de maré atua da seguinte forma: vamos pensar na Lua e na Terra. A Lua um dia já esteve girando, entretanto, a Lua hoje não está mais girando, porque entre o ponto da Lua mais próximo da Terra e o ponto da Lua mais longe da Terra, temos 12.000 quilômetros. O que acontece é que neste ponto mais próximo, a gravidade que a Terra exerce é um pouco mais forte do que no ponto mais longe, e isso causa uma desaceleração na órbita da Lua. No caso, ela eventualmente vai parar e vai ficar com essa face que vemos hoje travada na Terra. Claro, esse efeito não vai atingir só a Lua também vai atingir a Terra com o efeito de maré. Mas como a gravidade da Terra é muito maior do que a gravidade da Lua, o planeta não vai perder a aceleração. Mas o nosso oceano vai ficar com essa humilde pontinha sendo puxada para a Lua, e também tem uma sendo puxada para o Sol, porque a Terra também está sob a influência do efeito de maré do Sol. Voltando para a criação do nosso sistema solar, vamos parar de falar da Lua, ela nem existe ainda. Mercúrio, por outro lado, está girando e desacelerando por causa do efeito de maré, e eventualmente ele vai parar. O que é interessante? Por mais que Mercúrio seja o planeta mais próximo do Sol, como atualmente ele só tem uma face virada para o Sol sempre e uma face que nunca vai receber Sol, nas suas crateras mais profundas existe água congelada, gelo. Isso mesmo, o planeta mais próximo do Sol tem gelo. Os outros planetas rochosos que estão sendo criados têm sua rotação e estão fazendo suas próprias coisas, sendo eles Vênus, o segundo planeta depois do Sol, Terra e Theia, que dividem a mesma órbita, e Marte um pouquinho mais longe. Aqui para trás, nos nossos gases, os planetas já terminaram de limpar a sua órbita e formaram essas belíssimas estruturas que estamos vendo aí. O número que conhecemos hoje são um total de 4 planetas gasosos: Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Porém, é muito capaz que existissem mais planetas gasosos por aí do que apenas esses 4. Um indício muito grande disso é que Urano, diferente de todos os planetas do nosso sistema solar, tem uma órbita zoadaça. Ela é a 97 graus do eixo do planeta. Ele quase que gira de pé. Acreditamos que isso seja porque alguma parada gigante bateu nele e mudou essa rotação dele. E uma coisa que temos que entender quando falamos de planetas gasosos é que falamos de estruturas gigantescas, muitas vezes maiores do que a Terra. Então, para alguma coisa fazer o que fez com a órbita de Uranus, essa coisa tem que ser um planeta. Mas não para por aí.
pois a órbita de Uranus é tão estranha que só um planeta não seria o suficiente para fazer isso com ele. Então é muito provável que existiram 2 impactos em Uranus. Vamos falar de Júpiter aqui. Essa belezinha é muito massiva. Mas o quão massiva, você me pergunta? Bom, vamos fazer algumas comparações. Um queijo coalho peça média é certamente menos massivo do que Júpiter. Uma Bélgica certamente é menos massiva do que Júpiter também. Tá bom, ok, você tá falando. Mas é claro que essas 2 coisas são menos massivas que Júpiter. Faz uma comparação direito. Bom, tá bom então. Se a gente pegar todos os planetas do Sistema Solar, juntar eles e fazer vezes 2, ainda não dá a massa de Júpiter. É absurdo o tamanho dele. E isso gera um campo magnético gigante. Então Júpiter meio que impede que os asteroides, cometas e outras coisas venham em direção à Terra. Ele protege a gente puxando tudo. E devido a puxar coisa pra caramba, esse planeta tem 79 luas. Tá, que tem umas que são uns cocôzinhos minúsculos, mas tem umas que são imensas. Com Júpiter formado, e Marte também, entre esses 2 planetas vai se formar um cinturão de asteroides. Meio que todos aqueles pedregulhos que existem lá desde o início do Sistema Solar, que queriam formar planetesimais e depois planetas, eles não vão conseguir fazer isso. Pois a gravidade de Júpiter e Marte afetam eles, impedindo que eles formem algo grande. Claro, a gravidade de Júpiter afeta muito mais que a de Marte, mas eles vão tentar se juntar e esses 2 planetas vão puxar, impedindo que eles formem algo grande. Tá, ok, mesmo que esse cinturão de asteroide conseguisse formar uma coisa com toda a sua massa, não ia ser nada muito impressionante. Se juntarmos toda a massa de todos esses objetos do cinturão de asteroides, temos o total incrível de 1/4 da nossa Lua. Então não é nada impressionante. Saturno. Se jogarmos ele na banheira, ele boia. Sim, ele boia. Saturno é menos denso do que a água. Saturno é o segundo maior planeta do Sistema Solar e ele tem esses belíssimos anéis, que são resultado de objetos que foram destruídos por causa da pressão da atmosfera de Saturno ou por colisões e ficaram ali, e formaram essa bela imagem desse belo planeta. Depois dele, Uranus. Ele é o planeta mais frio do Sistema Solar, com temperaturas médias de 224 graus negativos. E o último planeta que temos é Netuno. É o menor dos planetas gasosos e é quase tão frio quanto Uranus, com sua temperatura média de 210 graus negativos. Netuno tem um papel fundamental no cinturão de Kuiper, que a gente falou anteriormente. O cinturão de Kuiper é outro cinturão de asteroides, que não vão formar planetas por causa da influência de Netuno. Lembra da Theia, que divide a mesma órbita da Terra? Bom, tem um motivo pra gente não falar muito dela no dia a dia. As coisas não acabaram muito bem para nossa amiga Theia. Por ser menor que a Terra acabou se desprendendo da sua órbita do Sol e indo em rota de colisão para a Terra em alta velocidade. E quando ela colidiu com a Terra, metade da sua massa foi catapultada para o espaço e metade foi absorvida pela Terra. A parte que foi catapultada para o espaço ficou em órbita da Terra e com o tempo foi se juntando e virou nossa Lua. Mercúrio já parou de girar e virou apenas um pedaço de pedra chato sem graça que tem só uma face virada para o Sol. Júpiter deu um peteleco com sua gravidade em alguma porcaria do cinturão de asteroides e catapultou essa pedrinha para Marte. Marte capturou essa pedrinha na sua órbita e agora Marte também tem uma lua apelidada carinhosamente de Phobos. Vamos falar um pouquinho do segundo planeta em órbita do Sol, Vênus, que os antigos astrônomos batizaram com o nome da deusa mais bela, pois ela era a estrela mais brilhante no céu depois do Sol. As pessoas chamavam Vênus de Estrela d'Alva, porque achavam que ele era mesmo uma estrela, pois brilhava muito. Acreditavam também que Vênus era um grande pântano, era azul, lindo e irmão da Terra. Só que não é bem assim. Na verdade, quando a gente enviou sondas para dar umas vasculhadas em Vênus, descobrimos que é um inferno. 96% da atmosfera de Vênus é dióxido de carbono. Ah, mas qual o problema disso? Bom, não muito. Fora o fato que o dióxido de carbono é responsável pelo efeito estufa, ou seja, o calor entra, mas não sai. Então a temperatura média é de 460 graus Celsius, quase um Rio de Janeiro. Além de quente, a pressão atmosférica é de 92 vezes a da Terra. E se isso não for o suficiente, você ainda quer comprar o seu bilhete de passagem para Vênus, chove ácido sulfúrico. Então, melhor não ir para Vênus, vamos para um lugar mais tranquilo, tipo Marte. Mas, voltando para a criação, temos a Terra com a sua lua bonitinha. Ela ainda é feita basicamente de lava. Porém, começou a bater trocentos asteroides de gelo, e isso é uma sorte muito grande para nós. Mas vamos deixar isso de lado por enquanto. Tem um asteroide bonitaço passando por aqui e opa, ficou preso na órbita de Marte. E agora Marte tem mais uma lua, chamada de Deimos. Vamos parar um momento para agradecer Saturno.
Sim, Saturno. Eu não estou vendo você agradecer Saturno. Agradece aí, mano. Que ingratidão. Tá, eu vou explicar por que você vai agradecer Saturno e você agradece depois, ok? Por meio de observações em outros sistemas estelares, a gente notou modelos muito curiosos, com planetas do tamanho de Júpiter orbitando estrelas mais ou menos onde fica Mercúrio. A gente deu o nome a eles de Júpiter quentes. Eles são basicamente um dos maiores eventos cataclísmicos que poderiam ocorrer com o nosso sistema solar. Bom, vamos explicar por quê. Aqui temos Júpiter. Enquanto a Terra e Marte e a rapaziada tá esfriando toda lá para trás, ele vai ser muito grande e ele vai se desprender da órbita dele e vai começar a espiralar para perto do Sol. Nesse processo, ele vai começar a consumir todos os planetas terrestriais, um por um, e ele não vai parar até chegar próximo do Sol. Então, Marte, Terra, Vênus, Mercúrio, Theia, dependendo do momento, seriam consumidos e incorporados ao gigante gasoso. Porém, Saturno interviu. Saturno é o segundo maior planeta do sistema solar e o segundo em massa também. Ele basicamente segurou Júpiter e impediu que ele espiralasse para dentro. Então, Júpiter e Saturno ficaram estáveis por uma coisa que chamamos de ressonância. Então, valeu, Saturno. Aliás, Júpiter acabou de deixar passar um meteoro, e isso é importante para o futuro. Lembra de todos aqueles asteroides de gelo que estavam batendo na Terra? Bom, agora todos eles estão condensados na atmosfera e está chovendo, e a Terra está esfriando. Ah, não só na Terra, Marte, nosso vizinho, também está fazendo a mesma coisa. Depois de todas as chuvas, na Terra, a temperatura acabou se estabilizando, e agora o planeta é basicamente formado por um grande oceano. A temperatura está agradável, então surgiu uma coisa na Terra. Uma coisa que se alimenta e se reproduz, e isso é chamado de vida. Ó, como é bonitinha! Em Marte também, digo, não a vida, mas a temperatura se estabilizou e temos oceanos gigantes. Quem sabe surge a vida por lá também, só que o seu núcleo derretido meio que se solidificou. Então Marte acabou perdendo seu campo magnético e agora a radiação do Sol vem com tudo. Os ventos solares varreram a atmosfera de Marte e agora ela virou basicamente esse deserto de areia com pouca água, tempestade de areia constante e uma atmosfera muito fina. Então acho que nada de vida para Marte. E na Terra, a vida tá meio que se matando e caçando umas às outras. Porém, não por muito tempo. Pois lembra daquele meteoro que Júpiter deixou passar? Bom, ele está vindo em alta velocidade em rota de colisão com a Terra e vai cair bem em um pedacito do México. Isso vai desencadear uma catástrofe imensa que vai extinguir grande parte da vida na Terra, criando o petróleo. E depois de muito tempo dessa batida, na Terra vai surgir uma espécie que vai trazer grandes mudanças. Uma espécie muito importante para nós, que vai saber fazer inúmeras coisas, que vai ser querida e que todo mundo vai gostar. Sim, eu estou falando do Dog. Ah, sim, também vão surgir os seres humanos. E os seres humanos, depois de dominar todo o seu planeta, vão começar a fazer explorações espaciais e, eventualmente, vão conseguir colocar os pés no satélite natural deles. Só que no processo eles meio que acabaram quase destruindo o seu planeta, devastando florestas inteiras para plantar coisas, poluindo os mares com plástico e matando quase todas as outras espécies que coexistiram com eles. E depois de todo um processo galáctico da formação de um Sol e de um planeta, a história desses pequenos seres é repleta de atrocidades. Mas quem sabe um dia os seres humanos consigam chegar em um consenso e por mais que o universo não ligue que a gente exista ou não e foi só uma série de acasos que pode ter resultado na gente, o universo é muito grande. E seria muito desperdício se a gente não conhecesse tudo o que ele tem para oferecer.